o seu dinheiro. Você tem que ser compensado pelo risco a mais que você está correndo. Só que, na minha opinião, existe um problema ainda maior do que o próprio risco de crédito, e esse é o ponto que quase ninguém explica quando oferece esses investimentos, e é em si o cerne deste vídeo, né? Existe um motivo para CRIs, CRAs e debêntures aparecerem com tanta frequência na carteira dos investidores pessoa física, ainda que eles não entendam muito bem o que estão comprando. Isso acontece porque em diversas ofertas a distribuição desses títulos remunera os intermediários por meio de comissões pagas pela própria operação. Isso por si só não torna a recomendação automaticamente ruim, mas você vai ver aqui que ela fica abaixo daquilo que você poderia pegar, através de outros caminhos. O que vale frisar é que esse modelo de remuneração, ele pode criar um possível conflito de interesse, e é justamente por isso que o investidor tem que entender muito bem como esse mercado funciona. Inclusive, foi esse um dos motivos que deu origem à nossa consultoria aqui no Grupo Primo, a Portfel, que hoje é uma consultoria independente do Brasil. No nosso modelo, a gente não é remunerado pela distribuição de produtos específicos. Quem nos remunera é diretamente o cliente. Ou seja, o nosso patrão é de fato você. Você manda. E não uma plataforma que vai remunerar quem toma conta dos seus ativos, teoricamente de graça. Isso faz com que nossos incentivos eles estejam muito mais alinhados aos interesses de quem está investindo. E aí, para quem quiser conhecer melhor o modelo, marcar uma reunião sem compromisso para entender como a Portfel funciona, tem um link aqui na descrição do vídeo. Mas deixa eu te mostrar na prática onde é que está esse custo escondido, né? Quando um CRI, um CRA ou uma debênture aparece disponível na plataforma da sua corretora, e aqui eu não estou falando de uma corretora específica, até vou mostrar um print de uma plataforma, mas não é só lá que é assim, é como funciona a indústria. Mas enfim, né, a impressão é que aquele preço já é o preço de mercado. Afinal, ele está ali na tela, pronto para ser comprado, só que muitas vezes não é isso que acontece. Existe o que a gente chama de spread de distribuição. E isso funciona da seguinte maneira, né? Imagine que um determinado CRI está sendo negociado entre fundos de investimento, seguradoras e outros grandes investidores por uma taxa de... Vou botar uma taxa prefixada e com número redondo para ficar mais fácil, né? Mas que hoje está longe da realidade, 10% ao ano. E por que está longe da realidade? Porque se a Selic está pagando mais de 14, não teria sentido você comprar um CRI pagando 10. Mas enfim, é só para deixar as coisas mais simples. Veja que essa é, naquele momento, a taxa que define o preço de mercado do ativo. Só que quando esse mesmo título chega para o investidor pessoa física, ele pode estar sendo oferecido por uma taxa de 8%. E aí veja que a taxa dele é mais baixa, o preço do título ele é mais alto. Perceba que a gente está falando exatamente do mesmo investimento, é o mesmo emissor, o mesmo vencimento, o mesmo risco. A única diferença é o preço pelo qual ele chegou até você e, por conta do preço, a taxa que você vai ter de remuneração. Isso acontece porque entre o emissor original e o investidor pessoa física há uma cadeia de distribuição. Fundos, bancos intermediários, eles podem acessar esse mesmo ativo em condições diferentes. E cada etapa dessa cadeia pode capturar uma parte da rentabilidade antes que ela chegue até o investidor pessoa física. Pô, Bruno, mas aí a gente está falando só de 2 pontos percentuais. Isso pode parecer pouco à primeira vista, né? Só que renda fixa normalmente é um investimento de prazos mais longos. E pequenas diferenças de rentabilidade acabam fazendo uma grande diferença quando acumuladas ao longo de vários anos. Imagine aqui um título com vencimento em 10 anos. Agora pense em uma diferença de taxa de 2 pontos percentuais, aquela que a gente estava vendo no exemplo, entre o que o mercado institucional ele consegue e o que chega para você, né? Novamente, olhando para apenas o período de um ano, isso pode parecer pouca coisa, mas ao longo do tempo essa diferença ela se acumula por causa da ação dos juros compostos. Então, para simplificar, vamos colocar aqui 100 mil reais de investimento. Se esse dinheiro rendesse cerca de 10% ao ano durante 10 anos, ele chegaria a aproximadamente 259 mil ao final do período. Agora, se a taxa fosse de 8% ao ano, 2 pontos percentuais menor, esse mesmo investimento terminaria próximo de 216 mil. Essa diferença é de 43 mil reais. Ou seja, veja que uma pequena diferença de taxa, quando você pensa só em um ano, ao longo dos anos acabou se transformando numa grande diferença em termos de rentabilidade. E isso antes mesmo de considerar qualquer outro custo ou efeito de mercado. Mas eu não quero deixar isso apenas no campo teórico, tá? Então eu vou abrir com uma tela do computador e mostrar na prática como você consegue ver essa diferença através do que você encontra nas corretoras e quando você vai lá na Ambima para ver a taxa indicativa do título. Eu vou pegar aqui 3 exemplos. O primeiro do CRI da DASA, que está pagando uma taxa de CDI mais 2,85% ao ano. É um investimento que ele vai ter vencimento em 2027, então não é um prazo tão longo assim, isento de imposto de renda. Aí o investidor pensa, pô, 2,85 mais CDI, o CDI gordo desse período isento de imposto? Bem interessante. Sobretudo se ele considera só retorno e não vai olhar o risco, né? Porque eu não sei o que tem dentro desse CRI, não parei para analisar ele. Mas se a gente for olhar a taxa que o investidor PJ, um fundo, estaria comprando, por não comprar na plataforma, qual seria uma taxa interessante? Vindo aqui no site da Ambima, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam acessar e consultar, né, essas diferentes taxas procurando pelos títulos que vocês têm na carteira. Veja que a taxa indicativa está em 5%, ou seja, seria CDI mais 5. Aqui está CDI mais 2 ponto alguma coisa, então dá uma diferença de mais 2
2 pontos percentuais. Olhando agora o próximo, um CRI da Cyrela, pós-fixado pagando 93% do CDI, o que vai equivaler a um CDB de 112,73%, porque é isento de imposto de renda, né? Já é uma taxa que não é tão interessante, vai ter mais risco do que um CDB de um banco que pagaria mais do que isso. Vamos lembrar que hoje essa questão do imposto de renda ainda pode ser usado para compensar o que você recebe de dividendos e que talvez tenha que pagar imposto, né? Cada R$2 tributados em 15%, você está livrando R$1 de dividendos de pagar 10% de tributação. Mas enfim, o que interessa aqui é o spread da taxa. Aqui está 93 do CDI, lá no site da Ambima, querida Cyrela, tá 98. Então 5 pontos percentuais. E o último agora da Minerva. Aqui tá 107%. Se eu for lá no site da Ambima, 112. Então novamente uma diferença de 5 pontos percentuais do CDI, nesse caso aqui quase 6 pontos percentuais. E eu aposto que muitos de vocês não sabiam desse tipo de dinâmica, mas vocês têm que entender que se a plataforma é gratuita, ela não ganha dinheiro com corretagem, por exemplo, que era como várias ganhavam lá atrás, ela tem que fazer dinheiro de alguma forma. E esses produtos de renda fixa, muitas vezes são a forma como elas fazem dinheiro. Elas pegam a sua comissão, senão elas não existiriam. E esse aqui não é o único ponto de se pegar esses títulos dessa forma, porque tem outra característica desses investimentos que merece bastante atenção e que eu não comentei ainda, que é a questão da liquidez. Porque quando você compra um CRI, um CRA ou uma debênture, normalmente está assumindo um compromisso de alguns anos. Em determinados títulos, um compromisso de muitos anos, chega a 5, 10 anos. E a expectativa, quando você compra esse título, deveria ser assim, é que você carrega esse negócio até o vencimento, porque a liquidez dele não é boa. Pô, Bruno, mas se eu precisar do dinheiro antes? Bom, nesse caso existe o seguinte cenário. Já que esse título tem uma liquidez limitada e você não consegue oferecer ele em bolsa de valores, por exemplo, né, através do home broker, você vai ter que entrar em contato com a plataforma e ela vai acabar recomprando o título de você. Só que normalmente isso acontece por um preço inferior ao valor justo de mercado. Pegando um exemplo pessoal, lá em 2015, que era o último ano do governo Dilma, eu comprei uma debênture da CEMIG por uma taxa de IPCA mais 10%. E aí depois trocou o governo, saiu a Dilma, entrou o Temer, as taxas de juros no Brasil caíram bastante e passados alguns anos, com um grande ganho de marcação a mercado, eu pensei, eu vou vender esse negócio antes do vencimento. E a taxa de mercado daquela debênture, se alguém fosse pegar naquele momento na plataforma da corretora, não tava nem olhando na Ambima, tava em alguma coisa próxima a IPCA mais 6. E aí eu liguei pra plataforma, ela nem existe mais, né, era Easy Invest, foi comprada depois pelo Nubank, e lá dentro eu falei, olha, eu tô querendo vender antes da hora aqui a minha debênture, qual a taxa que vocês me dão aqui pra saída? E eles falaram, pô, tá difícil, não tem comprador, não sei o que, né, então a gente conseguiria pegar pela taxa de IPCA mais 8, foi alguma coisa assim. Então veja que dessa queda de taxa, né, saiu de IPCA mais 10 para IPCA mais 6, a taxa cai, o preço do título sobe, eu tive ganho de marcação a mercado, ele queria pegar praticamente metade da minha rentabilidade. E aí eu vi, pô, não dá para vender assim, vou manter até o final. O que acabou não sendo um mau negócio quando você pensa naquele título específico, mas pensando em cuja oportunidade, pode ter sido. Porque eu poderia ter vendido aquilo para comprar Bitcoin muito barato naquela época, por exemplo. Mas enfim, né, o que eu tô te mostrando nesse vídeo é que muitas vezes você pode pagar um spread para entrar, tem uma taxa, você compra uma taxa mais baixa, e se precisar sair antes do vencimento, você pode pagar um outro spread para sair. E o problema é que a gente tá falando de operações que muitas vezes vencem no longo prazo, como eu disse. Isso costuma ser muito tempo para acreditar que nada vai acontecer, que nada vai mudar. E aí, como exemplo, basta você olhar o que aconteceu recentemente com empresas como Americanas, Light, uma chamada AgroGalaxy também. Em um espaço relativamente curto de tempo, a percepção de risco dessas companhias mudou completamente, e quem tinha exposição ao crédito dessas empresas viu o mercado reprecificar ativos